Muito bem, vamos continuar o Autocultura à Luz do Ocultismo, a leitura comentada com reflexões aí desse fantástico livro de Katainen. Antes apenas gostaria de informar que agora durante o mês de final de junho até o julho, todo mês, né, voltando apenas em agosto, a Sociedade Teosófica entra em recesso. Eu também vou estar em viagem, então vou fazer apenas shorts durante a viagem, voltando em agosto, tanto eu quanto a Sociedade Teosófica, as suas atividades normais. Então, seguimos com a nossa leitura do livro. Ainda essa semana vamos continuar com essa leitura, apesar de que a Sociedade Teosófica sim já entrou em recesso, né, a partir desde ontem, né? Então, hoje é o capítulo 5 deste livro Autocultura à Luz do Ocultismo, que é Controle, Purificação, Sensibilização do Corpo Físico. Ao tratar no capítulo anterior da constituição e funções do corpo físico, foi mencionado o fato de que sua função principal era a de servir de instrumento da alma no plano físico. Segue-se daí que estamos trilhando o caminho que leva à perfeição. Devemos adestrar e desenvolver esse corpo de tal maneira que ele esteja apto a preencher as suas funções tão perfeitamente quanto possível. E essas funções não são basicamente as funções de comer, dormir e vocês sabem, né? É muito mais do que isso. Então vamos lá. É verdade que há certas limitações inerentes à natureza do plano físico, as quais não podem ser ignoradas. Mas mesmo com essas limitações, é possível trazer o corpo a um estágio mais elevado de eficiência, a perfeição, do que o atual como instrumento da alma. Dizem-nos que em futuro distante, quando a matéria do plano físico for muito mais evoluída do que atualmente, os corpos físicos desenvolvidos na época serão muito mais adequados para responder às vibrações vindas dos planos superiores. E o homem perfeito de então estará apto a trazer à sua consciência física muito mais de sua divindade do que hoje pode fazê-lo. Isto, porém, não nos deve desencorajar. Dentro das limitações sob as quais operamos, há ainda vastas possibilidades de progresso e avanço abertos para nós. E tudo o que pode ser esperado é que façamos o melhor uso possível do material disponível no presente. Até porque quem não consegue administrar uma pequena soma, uma pequena quantidade, jamais vai conseguir administrar uma maior, né? Em se tratando do corpo físico, administrar um corpo físico mais sensível, né, com uma maior sensibilidade, demanda uma consciência capaz de lidar com isso. Já foi dito no início que não estamos tratando neste livro do problema da autocultura em geral, mas da procura da autocultura com um propósito definido, a autorrealização. Assim, tudo quanto for estudado será tanto quanto possível sob este ponto de vista, o que restringirá um tanto o assunto, mas provavelmente aumentará a eficiência da maneira de tratá-lo. O problema inicial a ser resolvido, quando estudamos o corpo, é como trazê-lo sob nosso controle, pois sem adquirir certo controle, não é possível nem purificá-lo, nem torná-lo suficientemente sensível às delicadas vibrações vindas do interior. Devemos lembrar-nos de que o corpo físico é um instrumento vivo, não um instrumento inanimado como o motor de um carro ou um violino, que obedecem somente às leis da física e da química. O corpo físico tem alguma coisa que pode ser chamada semiconsciência. Tem também hábitos, idiosincrasias e algo que corresponde à vontade, de modo que ele pode resistir e resiste às nossas tentativas para mudar seus processos. Todos sabemos como às vezes a gente se propõe a fazer determinadas coisas e às vezes pensamos à noite, planejamos e de manhã o corpo, nossas emoções e tudo não está nada disposto a fazer aquilo que a gente tinha se proposto, né? Todos nós provavelmente temos experimentado essa resistência do corpo. Se alguma vez tentamos mudar nossos hábitos físicos e o modo de viver, é verdade que a maior parte das dificuldades encontradas quando fazemos um esforço para mudar nosso modo de viver não podem ser atribuídas ao corpo físico, mas aos corpos mental e do desejo. Foi o caso que na maior parte dos casos, o corpo físico é apenas o instrumento através do qual os corpos mental
e do desejo, que seria o emocional, né? Tentam adquirir aquilo que querem. Mas mesmo assim, postos à parte, os fatores provenientes da natureza da nossa mente, dos nossos desejos, alguma coisa resta que tem origem na parte física de nosso ser. E o corpo físico é algo que tem de ser levado em conta nas tentativas de ser senhores da natureza inferior. O primeiro passo para trazer o corpo físico sob nosso controle é separarmos-nos dele em consciência e compreendermos, da melhor maneira possível, que somos distintos e senhores desse corpo. Ao tratar da necessidade de adquirir conhecimento do corpo físico, é mencionado que um resultado da aquisição desse conhecimento é a habilidade de, até certo ponto, desligarmos-nos dele mentalmente, objetivá-lo para empregar a fraseologia técnica. Este poder de objetivação e dissociação do corpo em relação a nós deve ser laboriosamente desenvolvido por um rápido curso de adestramento, até que nos tornemos completamente conscientes desse dualismo e não nos identifiquemos com o corpo mais do que nos identificamos com o cavalo que montamos e que usamos para executar nosso trabalho. Alimentamos apropriadamente nosso cavalo, conservamo-lo adequadamente, podemos mesmo permitir-lhe seus impulsos inocentes desde que não interfira em nosso trabalho e sempre o levamos a fazer o que é necessário. Atitude semelhante devemos ter com o nosso corpo. Claro que no caso do corpo físico se trata de uma coisa muito mais difícil do que esse singelo exemplo do cavalo, né? Porque, digamos, pegar um exemplo prático assim, a gente está numa meditação em zazen, ou seja, ajoelhado sobre o chão duro, e os nossos joelhos doem. E nessa meditação a gente tem que desenvolver, por exemplo, a habilidade de conseguir manter a nossa mente e emoções em um centro separado, no qual ela não se identifica com a dor do físico, né? É uma prática interessante para a gente conseguir justamente fazer essa diferenciação e perceber que a nossa consciência pode sim trabalhar separadamente do corpo físico, né? Pode inclusive anular estímulos do próprio corpo físico. Aí ele começa a se tornar assim uma ferramenta, né, que nós podemos utilizar a partir da nossa consciência situada fora dele mesmo, né? Ou melhor, não identificada com ele. Devemos reconhecê-lo como coisa viva, com suas fantasias e idiosincrasias. Seu desejo natural de conforto e de evitar aquilo a que não está acostumado. A preguiça, né? A gente se propõe, por exemplo, fazer um exercício para melhorar a saúde, melhorar o condicionamento físico e tal, e ele resiste. Essa atitude não é adquirida apenas pensando neste sentido, mas resulta de persistente e rígida disciplina a que o corpo físico é submetido. Por exemplo, esses vídeos que eu faço. Eu poderia facilmente ficar pensando em ideias para fazer, mas se eu não sentar aqui, ligar o computador, colocar as coisas na tela que eu necessito, a câmera e tal, e apertar o botão ali gravar e começar a falar de fato, nada acontece, né? Sem a disciplina, não podemos desenvolver a faculdade de dissociar-nos do corpo e ainda que não o percebamos, continuaremos seu escravo. Disciplina não significa torturar o corpo, submetendo-o a tensões desnecessárias, como fazem faquires mal orientados e alguns religiosos. Esses métodos extremados são inteiramente errados. O Bhagavad Gita, e de fato, o Bhagavad Gita é um livro mais importante do hinduísmo. Ele é uma parte integrante do Mahabharata, que é uma epopeia, equivalente como fosse uma Bíblia cristã, né? O Bhagavad Gita, de fato, todos os grandes instrutores têm nos advertido contra tal coisa. O corpo físico é trazido sob controle pela simples aplicação de uma pressão constante da vontade na mudança dos maus hábitos e no uso da paciência e senso comum em seu manejo. Interessante isso, que não é um grande esforço e depois parar, né? Não é como se tivesse que fazer um esforço incrível para quebrar um muro, não. É uma pressão constante de vontade, na medida certa, constante. E a paciência, que enquanto essa pressão constante de vontade, na medida certa, se mantém, a paciência vai fazer com que a gente
continue mantendo esse esforço constante e, com isso, aquele hábito antigo que nós queremos substituir por um bom hábito ou apenas eliminá-lo, ele vai perdendo força, vai perdendo aqueles caminhos até no próprio cérebro, né, que eles vão criando, caminhos de automatismo. Esses caminhos vão se fechando ou vão se canalizando por outros caminhos e o mau hábito acaba por ser esquecido, ser vencido. O propósito de tapas ou austeridade de várias espécies, praticada inteligentemente, é a aquisição dessa espécie de controle do corpo físico, tornando-o servo obediente da alma, a fim de que execute eficientemente e sem resistência o que quer que dele se requeira. Cada sadhaka ou aspirante pode formular seus próprios métodos para a aquisição desse controle, pois as necessidades diferem com os indivíduos. O que é necessário num caso é inútil no outro. É muito da natureza da pessoa, né? A forma como ela vai trabalhar essa questão. Algumas pessoas vão desennosando os nós, enquanto outros preferem cortar o nó de uma vez só, né? Depende mesmo da natureza, né? Do raio. Vontade, amor ou inteligência, ou até outros fatores da própria personalidade, do tamas, rajas e sattva, ou aqueles outros sentidos como sanguíneo, fleumático. É um artesanato, né? Isso é verdade. Suponhamos que, por isso que o mestre nunca fala para um discípulo o que ele deve fazer, né? Apenas pode sugerir, né? Ou até um irmão na trilha, apenas pode... Se ele enxerga algo, claramente não deve falar, mas deve antes levar ao seu irmão ou ao discípulo que ele mesmo vá percebendo. Suponhamos que adquirimos o necessário controle sobre o corpo físico e podemos fazer com ele o que bem entendermos. O que faremos em seguida? Temos de purificá-lo. O que significa pureza? Pureza não somente no que concerne ao físico, mas também aos veículos emocional e mental. Significa a preponderância em nosso veículo dos componentes das combinações da matéria, que podem responder facilmente às vibrações mais elevadas e não responder às vibrações inferiores, ou seja, pureza é responder às vibrações puras, mais elevadas, mais sublimes, e não responder às vibrações sujas, às vibrações inferiores, as confusas, pesadas. Em todos os planos, as combinações da matéria são definidas e especificamente relacionadas com certas forças vibratórias. Assim, um determinado grau de matéria pode responder somente dentro de certos limites de vibração e não fora deles. Estamos bastante familiarizados com fenômenos na ciência e temos somente de aplicar o princípio de maneira mais geral à matéria presente em nossos vários veículos. Segue-se dessa correspondência que existe entre matéria e vibração, que a capacidade vibratória do nosso corpo, como um conjunto, presentemente nos limitaremos ao corpo físico, é limitada pela qualidade e proporção dos vários graus de matéria nele presentes. Um corpo composto preponderantemente de combinações mais refinadas estará apto a responder facilmente às vibrações mais elevadas e será mais ou menos impermeável às inferiores, enquanto um corpo composto predominantemente de combinações mais grosseiras responderá fácil e instantaneamente aos pensamentos e emoções inferiores e estará inapto a captar os que pertencem aos graus mais refinados. Purificação nada mais significa do que aumentar a proporção no corpo dos componentes mais refinados de matéria, com a eliminação gradual ou diminuição, em qualquer caso, dos mais grosseiros. É bom lembrar que é através do sistema nervoso que a alma opera quando usa o corpo físico. De certa maneira, todo o corpo físico é seu instrumento, mas o sistema nervoso é o principal. E através dele, as emoções, os pensamentos e outras energias superiores da alma encontram expressão no plano físico e aparecem na consciência física. O corpo todo, com seu mecanismo complicado, alimenta e mantém em ordem o sistema nervoso, e nada estorva mais o funcionamento da alma no corpo que qualquer distúrbio no sistema nervoso. Um coágulo no cérebro pode paralisar o corpo e parar todo o trabalho da alma através do corpo. O sistema nervoso, cujas vibrações de partículas produzem todos os fenômenos da consciência, depende do conjunto do corpo para sua nutrição.
Assim, da qualidade do corpo físico depende a qualidade do sistema nervoso e, consequentemente, sua capacidade de responder às diferentes espécies de vibrações. A construção do corpo físico resulta do alimento e da bebida que tomamos e, naturalmente, a qualidade de seus elementos constituintes dependerá em grande parte da espécie do alimento. O conhecimento da natureza das diferentes espécies de alimentos e a experiência possibilitaram aos ocultistas classificar os alimentos em diferentes categorias, de acordo com a influência que tenham na capacidade vibratória do corpo como um todo. A classificação mais familiar é a divisão em 3 grupos: tamas, rajas e sattva. Alimentos tamásicos são aqueles que estimulam a inércia, rajásicos são aqueles que produzem atividade, e sáttvicos, aqueles que produzem a harmonia e o ritmo. É no último grupo que o aspirante espiritual tem que fazer, tanto quanto possível, a sua seleção. É necessário dizer-se aqui, como advertência, que este princípio da seleção de nossos alimentos pode levar à morte e pode ser aplicado de forma pouco inteligente, limitando-se apenas ao hábito. Alguns hindus fazem deste princípio um fetiche, e é patético ver essa gente confinar à esfera da cozinha todos os seus esforços para a espiritualização de sua vida. A natureza da vida é somente um meio para uma finalidade. A pureza do corpo sozinha não leva à espiritualidade. Assim como um violino não pode produzir boa música por si mesmo, a menos que seja combinada com outras condições que levem a vida espiritual à pureza. Que levem a vida, sim, a menos que seja combinada com outras condições que levem a vida espiritual, a pureza é quase sem significado. E nós vamos então continuar amanhã ou no próximo vídeo, né, com essa questão da purificação do corpo físico e qual é o objetivo dessa purificação, né, para torná-lo mais sensível e para que torná-lo, né, qual o motivo, por que torná-lo mais sensível. Então, antes de seguirmos para a nossa meditação de encerramento, gostaria então de reforçar o aviso. Entra em recesso agora em julho a Sociedade Teosófica, final de junho e todo julho, voltando em agosto, e convidá-los a baixar o meu livro na Amazon, através do link showdeideias.com/livro. E então vamos para a nossa meditação de encerramento. Então, gostaria de convidá-los a tomar uma posição bem apoiada, com a coluna ereta, os pés bem apoiados no chão, as mãos sobre as pernas, língua no céu da boca. Respiração lenta e profunda, abdominal. Olhos fechados. Identificando a energia que circula pelo corpo, a pulsação cardíaca, o calor que emana do corpo. Pacificada a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente,
ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Que os méritos desta prática possam se estender a todos os seres sencientes. E agora permaneça em meditação por quanto tempo desejar.